Nosso irmão Paulo Vitor passar à frente, vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, segundo o Espírito Santo lhe conceder. Glória a Deus, amém, irmãos? Saúde a todos com a paz de Deus, amém? Quero te convidar a se colocar de pé comigo. Nós abrimos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21. Aleluia, Jesus. Livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 5. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Lemos então. Então Jesus lhes disse: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhes: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando as redes cheias de peixe, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasa acesa, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que apanhaste. Simão Pedro então entrou no barco e puxou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Amém, irmãos? Até aqui a mensagem. Glórias a Deus. A palavra vem nos contar, irmãos, nesse texto, aleluias, que essa é a terceira vez que Jesus, após ele ter ressuscitado, ele se apresenta aos seus discípulos, né? Aqui ele se apresenta aos discípulos no mar de Tiberíades. Aleluias. Para quem conhece a história de Pedro, irmãos, e hoje eu quero enfatizar isso, porque eu quero falar de chamado, eu quero te falar daquilo que Deus entregou nas nossas vidas. Amém? Para quem conhece Pedro e sabe e conhece a história dele, a palavra nos conta que Jesus chamou ele para quê? Para ser pescador de quê? Almas. Amém? E diz a palavra que logo após que Jesus ressuscitou dos mortos, aleluias, apareceu, né? Maria Madalena foi até o túmulo e Jesus apareceu para ela. E se eu não me engano, em Marcos 7, a palavra vai nos contar que ele diz: vai e fala aos meus discípulos que eu vou me encontrar com eles. E avisa Pedro. Nós podemos olhar aqui na palavra do Senhor que quando Jesus se coloca ao meio deles, irmãos, glórias a Deus, Jesus aparece, e o que dá a entender é que os discípulos não acreditaram que era Jesus, ele olhando para ele ali, quando ele se coloca no meio deles, soprou o Espírito Santo sobre eles. Eles dizem assim, Pedro diz: eu vou ir pescar. Aleluias. E os discípulos que estavam ali junto dizem assim: nós vamos contigo. Glórias a Deus. E ali eles vão, irmãos, e a palavra vai nos contar, a história vai nos dizer que eles passaram a noite inteira, aleluia, pescando, tentando pescar. Jogaram rede para um lado, jogaram rede para o outro, passaram a noite inteira, e Pedro era experiente nisso. Aleluias. E diz a palavra que ele nada pescou, que eles nada pescaram. E quando chegou de manhã, quem que se apresenta para eles? Jesus. E diz a palavra que eles não reconheceram Jesus. E Jesus faz esse questionamento para eles: Filhos, tens alguma coisa para comer?
E eles respondem: não. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A primeira coisa que eu vejo nessa palavra, que aquilo que Deus traça na nossa vida, propósito, chamado, aleluias, se nós sairmos fora dele, nada vai acontecer. Se nós sairmos fora daquilo que Deus tem traçado na nossa vida, irmãos, nós podemos ser experiente, o mais experiente que for. Eu quero te dizer nessa noite, vai dar errado. Eu quero que você preste atenção, irmãos, porque logo depois, né, as palavras de Jesus na sequência do texto, e o Senhor me mostrou por algum motivo, Ele dizendo depois, né, na sequência do texto, se você ler, vai estar dizendo ali: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, né? Meus cordeiros, minha ovelha. Aleluia. E novamente, pela terceira vez, Jesus questiona Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, né, chora e diz: Senhor, sim, eu te amo. O que eu quero te dizer? Por que existe muitas pessoas frustradas, irmãos? Porque não é aquilo que Deus tem traçado na vida da pessoa. Eu quero te contar, a minha caminhada com Jesus, irmãos, no começo não foi fácil. Eu sempre olhava para as pessoas que estavam em cima do púlpito, e nada contra, né, porque hoje estou aqui, mas o que eu quero te dizer é que eu queria louvar. Eu tinha um desejo muito grande, eu olhava as pessoas assim e eu disse: poxa, quando é que eu vou chegar lá? Nunca eu vou conseguir isso, né? E por um bom tempo eu tentei, fui atrás, busquei, me esforcei muito para chegar nesse ponto. E um dia o Senhor falou comigo, Ele disse assim: presta atenção, que a tua vida, né, você é diretamente comigo. E Deus começou a trabalhar comigo, irmãos, um pensamento, porque eu tenho prazer de falar de Jesus para as pessoas lá fora. Eu não nego procuro não negar quando as pessoas me chamam para trazer uma mensagem ou para louvar, mas hoje eu aprendi que o propósito da minha vida está em falar de Jesus lá fora. Muitas vezes, quando eu estava no meu trabalho, Deus aproximou almas que estavam passando por dificuldades, por lutas, pessoas que estavam sem uma direção na vida, e o Senhor colocou em meu coração aquilo a entregar aquela alma. E como eu já contei aqui, irmãos, o que mais me chamou a atenção foi um jovem, agora por último, que ele não conhecia Jesus. Ele via coisas acontecendo na vida dele e ele queria um norte, ele queria saber o que estava acontecendo. E nós começamos a falar de Jesus. E por fim, para encurtar a história, irmãos, ele veio a se batizar, aceitou Jesus, eu não sabia. E um irmão que estava junto comigo no trabalho, ele me disse: tu sabia que o fulano lá entregou a vida dele para Jesus? Eu quero dizer assim, irmãos, por muito tempo eu insisti em adorar a Deus, em querer estar em cima do púlpito, ser um adorador aqui, mas Deus não me chamou para isso. Não que Ele não possa fazer, mas esse não é o meu chamado. O que eu quero te dizer não é que você fique pensativo quanto ao você estar adorando ou não. O que eu quero te dizer é que o rumo da tua vida, se não estiver na direção de Deus, não vai dar certo. Eu não quero aqui que você foque na questão de que eu estou adorando, será que por eu não estar conseguindo ou por algum problema não é o que Deus quer para mim? Não. Eu quero que você entenda, você precisa entender qual é o chamado de Deus para a sua vida. Pedro, Deus chamou ele para ser pescador de homens. Pedro retrocedeu e foi pescar peixes. Mas Jesus tirou ele daquilo, Ele não chamou, não disse: Pedro, continua. O que eu quero que você entenda, existe muita gente frustrada dentro da igreja, lá fora, porque não tem atentado, arabastu que mandai, não tem atentado a voz do Senhor.
O Senhor faz uma pergunta para nós nessa noite: você ama o Senhor de todo o teu coração? Assim como ele pergunta a Pedro: tu me amas? Às vezes, irmãos, nós somos forçados pelo nosso eu a fazer a nossa própria vontade. Se nós não andarmos segundo aquilo que o Senhor nos entregou, nós vamos, mas nós seremos frustrados, nós seremos entristecidos. Nós vamos até o mar, o meio do mar, experientes com aquilo que o nosso eu, a nossa natureza humana nos deu. Às vezes um bom cantor tem a voz linda, maravilhosa. Às vezes a pessoa com uma locução tremenda, fez dicção, tem estudo, aleluias. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: sem o Espírito Santo de Deus, sem a direção que Deus colocou na tua vida, não vai funcionar. Aí diz a palavra que quando Pedro chega, eles chegam na beira do... quando chegam de volta, Jesus se apresenta para eles e faz essa pergunta. E diz que lá na beira da praia tinha aquilo que eles não conseguiram pegar. E tinha mais. Tinha o fogo e tinha o pão. O que eu quero te dizer, irmãos, que a tua necessidade, aquilo que você precisa, aquilo que você mais busca, está em Jesus. É somente Ele que pode te fazer ser a pessoa capaz de cumprir o propósito na tua vida, de chegar até o final e de se cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou e te deu no começo de tudo. O Senhor, quando nos olha lá de cima, irmãos, Ele não olha com diferença. Ele enxerga filhos, Ele enxerga criaturas. A diferença está entre aquele que quer e aquele que não quer. Pedro tinha um chamado, mas ele estava se desviando, e Jesus apareceu. E a coisa que mais me chamou a atenção aqui, que Pedro, por não estar seguindo o propósito que Jesus entregou para ele, quando ele entende que era Jesus, ele faz o quê? Ele se esconde, pula na água, de vergonha, porque estava fazendo aquilo que não foi chamado para fazer, aquilo que Jesus já tinha tirado ele. Irmãos, eu não sei para quem eu estou falando isso nessa noite, mas o Senhor brada no meu coração: volte para o propósito que Deus entregou na tua mão. É hora de você falar. Se você não tem uma visão clara, converse com Ele e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor esclareça para mim o que eu preciso fazer. Quando eu precisei entender, eu disse: Senhor, eu ouvia muitas pessoas falar: Senhor, no que eu vou ser usado? Eu via às vezes as pessoas dizerem assim: eu vou ser usado no louvor, eu vou ser usado na pregação. E eu via o irmão ser usado no louvor e na pregação, e eram as bênçãos. E eu dizia: Senhor, então no que eu vou ser usado? Para que eu vou servir? E um dia o Senhor falou comigo e me mostrou. Aleluia, Deus me deu um sonho e aquilo foi muito esclarecedor para mim. E é aonde dá frutos, é onde Deus tem me levado a falar do nome dEle a algumas pessoas, as pessoas, e Ele tem alcançado essas pessoas pela misericórdia dEle. Eu quero te dizer que se teu chamado é louvar, Deus vai alcançar almas através do louvor que sai dos teus lábios. Mas não tente fazer aquilo que Deus não te chamou, porque não vai funcionar. Eu não sei, de repente, às vezes a gente força tanto, irmãos. Eu quero contar um testemunho rapidamente. E uma peça fundamental, eu não estou falando isso para puxar o saco dele, porque ele não precisa disso, mas Deus usou ele, e eu louvo a Deus por isso, porque a minha visão era muito pequena em referente a isso. Foi o pastor Valdemir. Isso falando de vida, vamos dizer assim, profissional. Eu tinha um desejo muito grande de crescer profissionalmente, e eu não tinha direção. Às vezes ele chegava para mim, às vezes nós íamos conversar. Alguns irmãos conhecem essa história, mas eu quero contar para a igreja como forma de testemunho, porque realmente Deus usou a vida dele. Eu não digo nem empurrão, irmão, foi um pontapé. Deus diz: enxerga aquilo que tu precisa enxergar.
Eu cheguei a dizer para minha esposa assim: pá, o irmão tá me incomodando demais, né? Tá demais, porque cada vez que nós parávamos para conversar, irmãos, ele falava: irmão, vai fazer faculdade. Vai fazer faculdade. Eu pedia: Senhor, né? Eu tentei me formar, irmãos, no estudo da palavra. Eu fui fazer aula de teologia e eu sentia contra todo momento. Eu disse: não, mas eu quero aprender. E eu sentia que aquilo não ia. Eu estudava, lia, buscava, pedia: Senhor, me ensina. Aleluias. E eu disse: Senhor, eu nunca vou me formar em nada. Senhor, para que eu estou aqui? E um dia Deus, né, usou a vida dele e disse assim: não vai ser aqui que ainda tu vai. Eu tinha um desejo muito grande de usar toga, né, irmãos? De essas coisas todas aí. E Deus disse: não vai ser aqui ainda. E através da vida dele, Deus falou comigo, né? E pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, no final do ano, graças a Deus, eu estou me formando em logística. É tão ruim, irmãos, eu falo isso não porque para engrandecer nada, porque a gente somos feitos de sonhos. Mas é aquele negócio, a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Às vezes não é naquilo que a gente quer. Às vezes a gente tenta tanto, faz tanta força para certas coisas, e a gente vê que aquilo não vai. É porque está fora do propósito, está fora do plano daquilo que Deus entregou, está fora daquilo que Deus quer para a tua vida. Jesus teve que aparecer novamente para Pedro e dizer: Pedro, agora vai ou não vai? Tu não entendeu que o propósito está em mim? Está comigo? Se você entender a minha vontade, escutar a minha voz, aquilo que eu te entreguei, não te desviar dele, você vai até o final. E esse é o Pedro antes do Espírito Santo. E já com ele, porque Jesus sopra o Espírito Santo, mas ele precisava entender. E depois nasce o Pedro de Atos dos Apóstolos, que a primeira pregação, se eu não me engano, quase 3.000 almas entregam a vida para Jesus. Pedro deixou de pescar peixes e começa a pescar almas. Você quer entender o propósito para a tua vida, irmão? Busque no Senhor. Não ouça as pessoas à tua volta, porque eles têm um propósito, eles têm um chamado na vida deles. O que Jesus quer com você é somente você e Ele. É joelho, oração, é busca, é falar diretamente com o Pai. O que Deus tem mais prazer é em ouvir a tua voz. Quando você dobra o teu joelho e você fala: Pai, eu estou aqui. E aí Deus olha lá de cima e diz assim: eu também. Abra o teu coração, fala com Ele. Peça: Senhor, para que eu estou aqui? Mas não te desvia. Quantas pessoas, irmãos, às vezes a gente tem escutado no trabalho pessoas que estão desviadas, dizendo assim: eu saí, desviei. E às vezes vem em conta uma vida totalmente triste. E diz: não, eu vou voltar. Porque entende que somente o propósito está em Cristo. Precisa voltar ao Senhor. Não há vida sem Jesus. Aleluias. Vocês estão me entendendo? O propósito fora de Jesus, fora da sua palavra, não existe propósito. Existe frustração, existe entristecimento, existe desânimo, existe falta de vontade de prosseguir. E o propósito com Cristo é chegar na praia e entender que ali em Jesus está o propósito e alcançar aquilo que se buscava. Amém? Irmãos, eu quero te convidar a você se colocar de pé e orar comigo. Eu não sei se essa palavra falou contigo, se você está vivendo fora do propósito. Eu quero te convidar: vem aqui na frente,
Não tenha vergonha. Vem aqui na frente, vamos orar junto. Aleluias. Vem aqui, se você sente disso, vem aqui na frente. Quero te convidar para nós orarmos junto. Os irmãos vão estar orando. Aleluias. Amém. Então, mesmo no seu lugar, irmãos, peço que você feche seus olhos. Glórias a Deus. E vamos orar em nome de Jesus. Deus santo e poderoso Pai, Deus digno de poder e glória, ó Senhor, eu te peço, Senhor, pelas nossas vidas, coloco a minha, Senhor, primeiramente diante de Ti, Pai, porque eu, Senhor Deus, não quero sair do Teu propósito, da Tua vontade, do Teu querer. Ó Pai, eu te peço, Senhor Deus, vem derramar sobre nós, Senhor Deus, o entendimento, Pai, para que não venhamos, Senhor Deus, fugir ou abandonar aquilo que o Senhor tem entregado em nossas vidas. E se porventura, Pai, algum dia, Deus, nós abandonamos, Senhor amado, torna-nos novamente ao caminho, ao entendimento, Pai, de que nós precisamos, Senhor Deus, retornar a Ti, retornar à Tua vontade, ao Teu querer. Ó Senhor amado, vem abrir os nossos olhos espirituais, ó Deus, que nós viemos enxergar, Senhor Deus, o Senhor falando conosco, nós viemos enxergar, Senhor Deus, o Senhor andando conosco, para que não viemos nos desviar, Senhor Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem ter dúvida, assim como, Senhor Deus, nesse momento os discípulos tiveram, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, não se afaste da Tua igreja, e nem, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que quer verdadeiramente caminhar contigo. Eu te peço, vai ao encontro, Senhor Deus, de cada um, Pai. Ó Deus, abençoa nesta noite a Tua igreja, derrama do Teu poder, da Tua unção, ó Deus, vem derramando do Teu Espírito Santo, ó Deus, renova, Senhor Deus, o coração, Senhor Deus, daqueles que estão aqui e daqueles que nos assistem, Senhor amado, nesta noite. Ó Pai, derrama da Tua presença, ó Espírito Santo, vai enchendo os corações, ó Deus, lança propósito, ó Deus, renova, Senhor Deus, vidas, ó Deus, renova aquele propósito que está morto, aquele que está cansado, aquele que, Senhor Deus, está fadigado. Ó Deus, vai enchendo nesta noite, ó Deus, vai enchendo do Teu poder, da Tua unção, manifesta do Teu Espírito, ó Deus, aonde houver uma alma, Senhor, necessitada, ó Papai querido, eu te peço, Senhor, envia o Teu poder, a Tua unção, Pai, e renova ela nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu creio na Tua obra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que Deus possa ter alcançado o teu coração nessa noite, aleluia. Glória a Deus. O irmão já orou, né, irmãos? Então só nos resta, né, agradecer a todos que aqui estiveram, aqueles irmãos, aquelas irmãs que acompanharam junto conosco, né, através desta live, e que nós possamos, né, continuar buscando a Deus sobre todas as coisas, porque, irmãos, é aquilo que o irmão pregou: sem a direção de Deus nós não somos nada. Eu não sei o que Deus falou contigo nessa noite, mas eu tenho certeza que comigo Ele falou muito através desta palavra. Vamos buscar o entendimento de Deus para os nossos caminhos, para as nossas vidas, para que nós possamos vir realmente fazer a vontade de Deus. Deus está querendo nos mostrar algo através disso que está acontecendo. Deus está querendo nos ensinar algo. Aleluias. O pai que ama o filho, ele tenta ensinar o caminho que ele deve andar. E assim Deus está fazendo conosco, né? E que nós possamos continuar buscando a Deus em nome de Jesus. Algum recado, pastor Valdemir? Então continuamos em comunhão para receber as bênçãos finais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo reinem em nossos corações para sempre. Deus seja louvado.